sou a Cristina, esse é o Tudo sobre o Espanhol e hoje nós vamos conversar sobre uma série que chegou faz pouco no streaming e que muitos de vocês já estão assistindo. 100 anos de solidão. Eu sei que muita gente não teve tempo para ler o livro antes dessa estreia, então eu quis trazer aqui para vocês algumas considerações, alguma ajudinha para vocês entenderem um pouco dessa história. 100 Anos de Solidão foi publicado em 1967 e é um dos grandes marcos do realismo mágico. É um livro que narra a história da família Buendia. Inclusive, Buendia é uma sacada genial do Gabriel Garcia Marques. Por quê? O feito de buen dia ser o singular de buenos dias, ninguém usa, ou praticamente ninguém usa buen dia no singular. Nós costumamos dizer buenos dias. Então, ele usar essa buen dia como sobrenome, uma sacada bem interessante para trazer o nome dessa família e já traz aí um significado bem intrínseco no nome dos personagens. E esse livro vai acompanhar a trajetória de várias gerações da família na fictícia cidade de Macondo, que seria uma cidade no interior da Colômbia, que foi justamente fundada pelo patriarca da família, José Arcádio Buendía. E aí, a partir dessa fundação da cidade, a história vai se desenvolvendo, ciclando entre várias gerações da família, sendo uma história de amor, de poder, de solidão e de identidade. E aí nós temos eventos extraordinários e sobrenaturais que se misturam com realidade cotidiana e que acabam, por isso, sendo um traço muito central no realismo mágico. O livro é uma obra extremamente simbólica também, porque traz essa questão da realidade histórica e social da América Latina, ao mesmo tempo que explora essas questões mais fantásticas. E no final da história, nós temos uma revelação da profecia que predizia o fim da família, que acaba com o Aureliano, o último membro da família, e da própria cidade de Macondo. Mas, em última instância, 100 Anos de Solidão é, na verdade, uma reflexão profunda sobre o destino humano, sobre repetição dos erros, sobre peso da história, sobre solidão existencial, sobre família, sobre construção de identidade. Tudo isso narrado de uma forma que apenas Gabriel Garcia Marques podia fazer. E aí, para nós não nos perdermos nessa saga de destino, de amor e de solidão, eu trouxe aqui uma organização de personagens, que nós começamos com o José Arcádio Buendía, que é o patriarca da família Buendía e que fundou Macondo, que era um personagem que foi descrito como sendo muito inteligente, muito curioso, que era voltado para a ciência e para alquimia e tinha uma certa obsessão, quase loucura, por encontrar o segredo da vida. E isso fez com que ele tivesse que enfrentar várias circunstâncias em função dos resultados das ações dele. Ele era casado com a Úrsula Iguarán, que era a matriarca da família, que era uma personagem forte, determinada e pragmática, e ela vive bastante tempo, ela está presente em grande parte do livro. Ela é uma espécie de Bibiana, assim, né? Para quem já leu Érico Veríssimo. Forte, tentando manter a família unida, tentando manter a sobrevivência da família. E eles são os pais do José Arcádio, o José Arcádio filho, né? E esse José Arcádio tá mais para um personagem impulsivo, que se apaixona pela filha adotiva da Úrsula, que é a Rebeca, e eles acabam se casando, mas, porém, contudo, todavia, por ser impulsivo, ele tem um final bem trágico, marcado pela violência, pela guerra, na qual ele participa, por uma paixão intensa. Nós temos aí a Rebeca, que é essa menina adotada pela Úrsula, que casa com o José Arcádio e também vai ter uma vida muito marcada por tragédia e por solidão. O filho deles é o Aureliano Buendía. Depois nós temos o primeiro Aureliano Buendía, que também é filho do José Arcádio e da Úrsula, e ele é um personagem que tem uma ligação muito forte, não só com a guerra civil, mas com a solidão. Ele se torna um líder rebelde e mais tarde ele também vai ser um grande coronel e ele vai, através dessa solidão, perder
uma parte significativa da conexão dele com a família. Depois nós temos o Aureliano II, que é o neto do José Arcádio Buendía, e é um personagem que também vai viver na solidão, mas ele tem uma vida mais luxuosa. E é curioso porque ele se envolve, ele tem vários relacionamentos românticos na vida dele, mas ele tá sempre imerso na solidão, apesar também de se casar com a Fernanda del Carpio. A Fernanda, ela é uma personagem bem rígida, tradicional, devota, que quer impor essas questões mais tradicionais da família. Ela é descendente de uma família aristocrática, então ela gosta daquela manutenção de aparências que nem sempre ela consegue impor. E aí nós temos Amaranta Buendía e depois nós temos o Aureliano. Ele é o último membro da família Buendía e é com ele que a história fecha o ciclo e com ele que nós descobrimos uma profecia que marca não só o fim da família Buendía, como o fim, a destruição da cidade de Macondo. E é o personagem que acaba nos revelando esse destino final, não só da linhagem Buendía, mas da toda a cidade. E o que nós podemos dizer sobre Macondo? Macondo começa como um pequeno vilarejo isolado que está intimamente ligado ao destino e à vida da família Buendía, que são os fundadores da cidade e os protagonistas da história toda. Então não tem como falar de Macondo sem falar da família Buendía. Isso é uma coisa curiosa, porque a cidade, ela progride, ela se desenvolve, ela vai encontrando prosperidade, ela vai encontrando poder, ela vai desenvolvendo. E depois nós temos solidão, nós temos uma história cíclica e uma história de decadência, exatamente como acontece com a família Buendía, que vai prosperando, vai melhorando, vai encontrando certos luxos e no final ela acaba se extinguindo com o Aureliano. Fundada pelo José Arcádio Buendía e pela sua esposa Úrsula, ela é uma cidade, inicialmente uma pequena aldeia isolada que vai se desenvolvendo, vai criando um espírito muito forte de comunidade, o que ao mesmo tempo contrasta com essa ideia de solidão sempre muito presente no livro e vai criando uma esperança generalizada de um futuro melhor que vai, digamos assim, se solidificando com a prosperidade da cidade. Ela também é um reflexo de uma utopia do José Arcádio, que é justamente criar uma sociedade ideal sem influências externas, sem, digamos assim, corrupções externas. Inicialmente, a cidade ela é próspera, ela progride bastante, mas essa ideia de ser uma cidade sem influências externas acaba fazendo com que a cidade se feche para o mundo e comece a ser uma região cada vez mais isolada, cada vez mais cheia de solidão. E isso tem um impacto direto nos seus habitantes, que vão vivendo e revivendo, ou parece que estão presos em ciclos de repetição, de erro, de tragédia e de amor não correspondido. É quase que um dia da marmota ali, né? De ciclos se repetindo, se repetindo e se repetindo. E nós percebemos, então, que esse microcosmos que é Macondo, ele é, na verdade, uma representação para uma sociedade latino-americana que está cheia de contradições, está cheia de desigualdades, está cheia de dificuldades e que vai repetindo erros ano após ano, geração após geração. Então, nós temos aí uma grande crítica também em relação a essa questão latino-americana, né? Outra coisa interessante é uma conexão entre tempo e destino que tem no livro do Gabo. E nessa relação entre tempo e destino, o tempo em Macondo, ele não é exatamente uma linha reta, ele é circular, como se as gerações da família fossem condenadas a repetir circularmente sempre, sempre, sempre os mesmos erros. E a história, ela vai sendo construída, ela vai sendo desenvolvida de uma forma cíclica. Então, quando um ciclo se fecha, o outro já se inicia, trazendo de novo os mesmos erros, as mesmas tragédias, os mesmos problemas, as mesmas paixões. Então, passado e futuro, que são muito marcados por fatalidade, por solidão, eles vão se misturando de certa forma. Então, nós temos ali prosperidade, nós temos decadência, nós temos desolação, tudo meio misturado. E no meio de tudo isso, nós temos
coisas que são inexplicáveis, coisas que são típicas do realismo mágico, que são os elementos sobrenaturais, que são eventos extraordinários, coisas que aparecem do nada. Coisas que nós não conseguimos entender, eventos extraordinários, profecias, personagens que surgem de lugar nenhum. E muitas vezes essas forças sobrenaturais e misteriosas, elas trazem muito mais confusão para tudo o que está acontecendo nesse lugar único, nesse lugar encantado, mas ao mesmo tempo elas são encaradas com muita naturalidade pelos personagens. Talvez não por quem está lendo, né? E aí, finalmente, apesar de ter uma ideia de progresso promissor, o ciclo finalmente vai chegando ao fim, ou pelo menos o fim de um ciclo que é fruto do isolamento, fruto do abandono, fruto da corrupção, fruto da violência e também é o fim de um ciclo que indica não só esse declínio da cidade, mas também um declínio físico e moral da própria família Buendia, com a qual a cidade, o destino da cidade, estava muito enraizado e muito relacionado. E quando nós chegamos no clímax do livro, que nós percebemos que o Aureliano, o último Buendia, ele lê a profecia e ele percebe que tanto a cidade de Macondo como a família Buendia estavam destinadas, condenadas a desaparecer. E a cidade é completamente arrasada pelas forças externas e pela própria decadência, e ela se torna um lugar sem esperança, o que acaba por representar a morte da cidade e o fim da história dos Buendia. Então, é muito interessante como 100 anos de solidão lida não só com uma crítica social, cultural, econômica, que lembra muito alguns ciclos que se repetem na América Latina, e acaba apresentando também essa crítica social bem importante que muitos autores do período fizeram, mas também é um livro que fala sobre ascensão, sobre queda, sobre paradoxos históricos, sobre reflexão, reflexão sobre cultura, sobre sociedade, sobre identidade, mas também essa questão toda do destino e da destruição acabam se transformando em metáforas para a solidão e para o esquecimento. É um livro que vale a pena ser lido, uma obra-prima do Gabriel Garcia Marques. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês o link para o livro, porque a despeito da série tá aí e muitos de vocês quererem ver a série, o livro vale a pena ser lido com muito carinho, porque ele é uma verdadeira obra de arte. Conta pra mim aqui nos comentários se tu já assistisse a série, se tu já leste o livro, se tu gostasse do livro, a parte favorita do livro. Conta pra mim, que eu quero saber. E se tu gostasse desse vídeo, e se tu gostas de vídeo como esse, sobre literatura, sobre história, sobre cultura, sobre viagem, sobre como te planejar para viajar ou usar o teu espanhol para viagem, não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações e mandar esse vídeo para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que ainda não leu o livro, mas está super interessado em ver a série.